Olá, Marcos Vinícius. Olá, Siri. Bom dia, Regina Vittar. Bom dia, audiência ultraplanetária dos ativistas da felicidade. Começando agora mais uma edição da sua primeiríssima rádio revista Show da Manhã. E hoje, como sempre, terça-feira, martes em espanhol, 2 de julho de 2024. O tempo passa, o tempo voa. E nós já estamos aí inaugurando a segunda etapa do ano. Então, para quem não sabe, hora de acelerar. E hoje é um dia nacional dos hospitais, dia do bombeiro brasileiro, e homenageio a nossa querida primeira dama do Labaiuca, que é uma bombeira, e a minha querida Queca, que também é uma ex-bombeira e agora é a Queca do mundo, viagens pelo mundo. E dia da independência da Bahia, pouca gente sabe. Então hoje, 2 de julho, dia da independência da Bahia. E dia de celebrar o verde, né? Verde que, para bom entendedor, antes teve um duelo entre os verdes e os branco e preto. Verde, branco e preto e branco. Ó, verde, branco e preto e branco, vocês sabem. E principalmente o Nelsinho sabe o que eu estou dizendo. Mas fica aí o ativismo da felicidade nesse martes em espanhol. E eu começo dando bom dia, porque hoje é dia de 4 pilares sagrados para uma reconexão da humanidade: inovação, tecnologia, pauta da moda, mas literatura e cultura. O homem sem literatura e sem cultura não é o homem, mesmo com toda a inovação e tecnologia. E muitas curiosidades que às vezes você fala, repete, mas não compreende. E quem está aqui com a gente é o nosso queridíssimo professor e ao mesmo tempo empreendedor da educação, especialista na linguagem e na língua portuguesa, meu querido professor Carlos André, e o empreendedor e escritor Geraldo Rocha, nesse primeiro bloco. Então nós vamos fazer umas preliminares, como se fosse uma aulinha básica para você entrar nesse maravilhoso mundo e quem sabe você buscar uma autotransformação pelo autoconhecimento. Fique conectado aí, eu vou dar bom dia para nossa audiência que faz com que o Show da Manhã seja referência, preferência e a Jovem Pan líder em audiência. E eu começo sempre por essa região da educação, com a Faculdade Integra, com a região da inovação, com a região da tecnologia, com a região do agro, dos negócios, dos serviços e também do turismo quântico e termal. Minha queridíssima região Centro-Sul. Muito bom dia, Alessandra, Sérgio e Mayra, nossos ativistas da Jovem Pan 105.7, que conecta a partir de agora toda a região Centro-Sul, mais de 65 municípios, com a nossa queridíssima Jovem Pan Centro-Sul, 4 anos conectadíssima em você, trazendo o Show da Manhã nosso de cada dia. Então, muito bom dia a todos, e dando bom dia para vocês, eu dou bom dia também virando a página para a nossa querida região metropolitana de Goiânia. Jovem Pan Goiânia 106.7, 20 anos conectada com essa maravilhosa audiência, essa frequência, essa elegância e toda essa energia positiva. Então, muito bom dia a todos os ativistas, bom dia a todos que estão conectados no YouTube, no Facebook e no Twitter, que também é Jovem Pan e é líder na web. E bom dia a todos que estão buscando o autoconhecimento, se conectando aqui na nossa queridíssima 106.7. Dando bom dia para todos vocês, eu vou dar bom dia para nossa sala maravilhosa, que é o nosso estúdio Marelli, o ambiente motiva, que onde é transmitido, onde é que se produz o Show da Manhã, todos os dias do estúdio da Jovem Pan. E eu começo dando bom dia para ele, meu querido escritor e empreendedor Geraldo Rocha. Muito bom dia. Bom dia, Marcos Vinícius, bom dia, professor Carlos André, bom dia, Piscão, bom dia, audiência. É um prazer estar aqui para discutir esse tema tão importante na vida das pessoas. Muito bem, e agora eu dou bom dia para ele, meu querido. Elis Regina falava,
na Rua do Ouvidor, quantos brancos horríveis eu vi. Eu quero um homem de cor. Será que ela estava falando do Machado de Assis? Será que ela estava falando de quem? Porque esse vai ser um programa, como diz o Geraldo, para estontear a audiência. Porque toda terça-feira é dia de estontear, porque é provocar uma nova cultura, uma nova compreensão das coisas. Então, bom dia, meu queridíssimo professor e empreendedor Carlos André. Bom dia, Marcos Vinícius, bom dia à nossa audiência, muito bom dia ao Geraldo, escritor imortal, né? Todos os escritores são imortais, eles estão sempre aqui vagando nos nossos sentimentos, nas nossas mentes. Vamos ler Elis Regina hoje, vamos ler muita gente e vamos dizer principalmente o que vem a ser ler, né? Porque quando nós dialogamos a respeito desse assunto, sempre há algumas dúvidas. Eu quero mais uma vez parabenizar você, o tema é maravilhoso e eu espero contribuir um pouco junto com o nosso amigo Geraldo Rocha. Muito bem, a gente também fica muito feliz de poder ter um espaço para a gente poder corajosamente provocar pessoas de uma forma construtiva. Porque hoje é muito fácil provocar de forma pejorativa, é muito fácil enxergar os defeitos, é muito fácil fazer julgamentos, e até porque tem uma democratização dos meios de dar visibilidade sobre tudo isso, e eu acredito que não é a tecnologia e inovação que é a vilã da história. O grande vilão da história é a sociedade que não compreendeu o amadurecimento da história, que está disponibilizando ferramentas para a gente ser mais humano, mais inteligente e mais solidário. E a gente fica só com o lado negativo das coisas. E eu vou fazer uma provocação nesse primeiro bloco. Eu lamento muito o Rosenbaum não estar aqui. Pode ser que a gente passe um resumo para a gente entrar em matéria, para a gente elucidar algumas coisas, aproveitando aí a lucidez do Geraldo Rocha e do meu querido professor Carlos André. Inspirado ontem na sua jornada, Carlos André, e inspirado na jornada do Geraldo, que se confunde com a jornada de milhões de brasileiros. Nós não estamos falando de minoria, estamos falando de maioria. De milhões de brasileiros que tiveram uma vida de enfrentamento com muitas dores. E as pessoas hoje não sabem celebrar a dor. Se você olha para trás, você hoje é o Carlos André, porque na sua mais angustiante dor, você descobriu na educação uma forma de atravessar um deserto que só você sabe qual foi. E essa dor te estimulou a fazer conquistas, te estimulou a superar deficiências e abrir seu coração e a sua cabeça e abraçar a educação como uma grande ponte de sair para a busca da felicidade, que é a sua realização. O Geraldo Rocha tem mais ou menos a mesma trajetória. Só ele sabe a dor que foi a sua trajetória da infância até ele poder descobrir uma ponte para ele se posicionar e começar a realizar alguns de seus sonhos. E assim é o dia a dia das pessoas na humanidade. Então, é muito interessante isso, porque a verdade dói. Por isso é verdade. A gente percebe que aquilo que não é verdade, ou aquilo que está aí para distrair, ele é menos dolorido. Então as pessoas se acomodam em tudo isso. Então a felicidade e a dor são irmãs gêmeas, segundo os grandes filósofos. Então aí eu pergunto para vocês, porque as pessoas hoje estão recebendo com muita facilidade tudo, e ao mesmo tempo não sentiu a dor da vida, então não sente a felicidade da conquista. E estão distorcendo processos onde a gente poderia estar celebrando avanços. As relações entre pais e filhos, que eram muito mais animalescas no passado, muito mais severas, os castigos eram muito mais doloridos, mas aquilo fez que os homens ou a humanidade fosse mais madura e mais realista no seu enfrentamento.
O fato de não termos telefone celular, de ter que escrever carta, de ter que mandar mensagem, de ter que esperar um correspondente para levar uma notícia, para a gente pelo menos afirmar que estava vivo, fez com que a gente entendesse mais o processo da comunicação e do sentimento, porque a gente sentia saudade. Hoje, a pessoa que fala saudade, ela não sabe nem o que é saudade mais, porque ela instantaneamente pode estar conectada com tudo, mas não está conectada com ela. Percepção e realidade, para a gente estontear um pouquinho esse primeiro bloco. Geraldo Rocha, 2 minutos para você. Olha que tema interessante, e remete à infância, remete aos tempos em que a gente realmente pensava o mundo de uma forma diferente, sabe, Marcos? Eu vejo o seguinte, que na minha concepção, nós temos uma realidade bastante objetiva em certas pessoas e uma realidade subjetiva em outras pessoas. A objetividade que eu vejo nesse ponto é você saber que você caminha para frente. Essa foi sempre a minha concepção de vida. Eu tive uma infância realmente difícil para a época, mas eu sempre fui muito feliz. E aí eu vejo as pessoas que são subjetivas, são aquelas pessoas que elas não desgrudam desse passado, porque o próprio nome já diz, é passado, isso passou. Eu preciso virar a página em qualquer momento que eu tenha uma experiência. E essa vida sofrida, essa vida trabalhosa que nós tivemos, elas nos deixou marcas, nos deixou percepções de que a vida precisa ser caminhada para frente. Tem gente que caminha para o lado, caminha para trás. Eu conheço pessoas que realmente eles não conseguem se desgrudar daquele tempo. E para mim, Marcos, eu sempre tive uma percepção muito aguda de que tudo está na frente. O passado tem que servir para você espelhar aquilo que você deve evitar, as coisas que você não deve fazer, mas eu acredito que sempre está para frente e a gente sempre tem que ser feliz. Eu sou um cara muito feliz, apesar de tudo que eu já passei na vida, que é uma história que daria vários programas para a gente falar, sabe? Muito bem, para você, meu querido professor Carlos André, 2 minutos, percepção sobre a dor é irmã gêmea da felicidade, porque só quem atravessou a ponte sabe valorizar isso. Há um poema, né, Mar Português, para mim, do maior poeta da língua portuguesa de Portugal, porque do Brasil, para mim, é Drummond, em que o grande Fernando Pessoa diz o seguinte: ó mar salgado. E é bom lembrar que ele usa um pleonasmo aí, né? Porque mar é salgado. Então não é à toa que ele usa mar salgado. Ele, obviamente, coloca isso como um reforço. Ó mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal. Ah, que por ti ficaram tantas noivas a casar, para que fosses nosso, ó mar. Mas ele pergunta: mas valeu a pena? E aí ele diz: tudo vale a pena se a alma não é pequena. E aí entra no tema que você colocou. Quem quer passar além da dor tem que passar além do bojador. Olha que lindo. Quem quer passar além da dor tem que passar além do bojador. O que é o cabo do bojador? Era um cabo dificílimo, perigosíssimo à época, né? Nós estamos falando aqui nas navegações portuguesas, e ali muita gente morria para chegar aqui à Ásia. Então o que ele dizia? Ele diz que para que você possa chegar àquilo que é o seu destino, a dor é necessária. Tanto que o nome do cabo é o cabo do bojador. Isso não é à toa, poeticamente. Quem quer passar para um lugar que teoricamente é melhor, precisa passar pela dor. Grandes psicanalistas como Jacques Lacan, que eu leio, trabalham rigorosamente essa perspectiva de que e é uma pena a sociedade paliativa de que você tanto fala, ligada ao Byung-Chul Han, que não sente dor. A ausência de dor é, portanto, a ausência de passar o cabo do bojador. Então, metaforicamente, é como se eu imaginasse o seguinte: quem está do lado de cá
do Cabo do Bojador não chegou às Índias. Quem está do lado de cá do Cabo do Bojador nem sequer descobriu o Brasil. Então, o que eu queria dizer com isso aqui? A felicidade que tanto se prega, metaforicamente, é essa felicidade porque você tem que passar da dor. Portanto, não acredite, com todo respeito, nessas pessoas que são os arautos, né, da positividade, de que tudo vai dar certo, etc., sem dor. Isso é, por natureza, um equívoco. É assim que eu começaria a nossa provocação aqui. Muito legal, e é isso mesmo, porque eu vou trazer, inclusive, como é que você fala de dor se você é ativista da felicidade? Eu vou explicar depois que eu trouxer um anjo acelerador, porque você sabe que educação é um trampolim para uma nova cultura cidadã. É a ponte para você passar do bojador e você conquistar a sua independência intelectual, crítica, de poder compreender e não somente ler, e não só receber as informações, mas você saber articular e manipular essas informações para que você construa aquilo que você sempre sonha e realize. É por isso que a educação é um trampolim para uma nova cultura cidadã, e o lugar certo para você fazer toda essa passagem, essa transformação, é na Unifazam. Vários cursos de graduação em diversas áreas do conhecimento, com professores, mestres, doutores, laboratórios de alta performance tecnológica e um campus maravilhoso, tudo isso com nota máxima no MEC. É isso mesmo. Então o lugar certo é Unifazam. Bora junto? www.fazam.edu.br e garanta o seu lugar, no lugar certo para o seu crescimento. Vamos lá. Eu vou trazer aqui umas anotações que eu fiz, porque para responder. Ontem eu fiquei muito feliz. Eu estava em um sinal no carro, meu vidro aberto, eu sempre gosto do vidro aberto, e do outro lado uma pessoa com o carro com o vidro fechado. E ele parou no mesmo ângulo que eu, e ele ficou me olhando. E aí, a hora que eu olhei para ele, ele bateu palmas e apontou para o rádio. E aí fez sinal de positivo, começou a sorrir para mim e bater palma novamente, ou seja, era uma audiência qualificadíssima do Show da Manhã. E isso é maravilhoso, porque as pessoas estão se conectando nessas estonteantes conversas nossas, esses diálogos de ativismo da felicidade. Então, eu falo que o seguinte: ser ativista da felicidade é você saber compreender a dor, é você saber compreender as limitações e não se acomodar nesse processo que estão tentando fazer com a humanidade, onde a gente tem que ser igual a todos, ou seja, cordeirinhos paliativos, porque inclusive tem soluções paliativas para tudo. Nós estávamos discutindo aqui na sexta-feira sobre a cannabis medicinal, que é um processo hoje que pode acelerar muitos processos de cura de doenças raras e doenças que agora estão contaminando a nossa humanidade, como as angústias, as emoções que não são tratadas, o autismo, as depressões, o câncer e várias outras doenças mais graves. E as pessoas, como têm esse preconceito ou não têm a coragem de enfrentar, que essa inclusive era uma planta que dentro da ayurvédica, da cultura oriental, da medicina oriental, ela era considerada uma das 7 plantas sagradas. Então a humanidade sempre conviveu com os milagres dessa planta. Só que todo mundo traduz em maconha, e não é maconha, chama-se cannabis sativa, que inclusive tem umas que com baixo poder de TCC, que é o que realmente provoca os distúrbios ou as conexões neurais. Mas a cannabis sativa tem propriedades, inclusive, porque todo o nosso organismo tem sistema neuronal. Então, de diminuir dores terminais, diminuir dores provocadas por doenças que a medicina ainda não descobriu, e hoje é uma realidade global. Aí vem alguém que fala, não, tudo bem, podemos usar, vamos desenvolver uma cannabis medicinal sintética. Porque os laboratórios farmacêuticos não querem perder toda a patente e toda a manipulação do processo. Então, isso é uma solução
paliativa. É quando você não encara a verdade, quando você não encara a sua dor. E ser ativista da felicidade é isso, a gente encarar a verdade como ela é, a vida como ela é. E você se ter a capacidade de pensar como Fernando Pessoa ou pensar como vários outros. O mar é salgado, mas ao mesmo tempo ele é maravilhoso. Ao mesmo tempo ele te transporta. Assim como a vida é cheia de dores, mas é o maior patrimônio que a gente tem, porque é uma dádiva cósmica divina que ninguém nunca procurou entender. E essa inteligência humana, ela é para ser construída, desenvolvida. Então dá uma capacidade de você nascer sem fala e aprender a falar, sem compreender e aprender a ter compreensão. E tudo isso é um enfrentamento natural das coisas. A transformação ou a metamorfose, que o Raul Seixas sempre cantou. Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante. E aí a gente quer tudo mastigado. Agora eu inverto. Carlos André, como é que é isso? Porque a linguagem, as pessoas aprendem a falar, mas não aprendem a compreender o processo. 2 minutos para você. A Constituição Federal diz o seguinte, no artigo 205, a educação é um dever da família, do Estado. Da família e do Estado. E ela visa a 3 coisas. A primeira delas é a formação do indivíduo. Está na nossa, como diria um ex-presidente, precisamos ler o livrinho, né? Que é a representação daquilo que o nosso povo realmente quer. Né? Fico muito triste quando alguém critica isso. Nossa Constituição ela é extraordinária. Então, a formação da pessoa humana. O segundo, a formação para a cidadania. E o terceiro, para o trabalho. Então, são esses os 3, é o tripé. Vem, quem é responsável por isso? Estado e família. As pessoas só cobram do Estado. Esse é um problema muito sério. E a família não está fazendo o papel que deveria fazer. Vou dizer assim com muita força esse detalhe. A família não lê. Se nós pegarmos aqui, e com todo respeito, casas de classe média, alta, em Goiânia, quantas pessoas à noite, por exemplo, leem obras como, por exemplo, da Adélia Prado, que foi recentemente ganhadora do prêmio Camões, que foi recentemente ganhadora do prêmio Machado de Assis. Eu estava outro dia, fui jantar com a minha esposa, e o que nós fomos ler? Bagagem, de Adélia Prado. As pessoas nos olhavam assim, e a Marina se emocionou, porque foi um presente que eu dei a ela gosta muito de Adélia Prado, uma das grandes escritoras, e ali o que eu estava tentando mostrar? Que a família tem um dever. Então, se eu leio, o menino que estava ali ao meu lado, e ele observava aquilo, ele falou, mas marido e mulher, eles estão lendo, nós estamos ali namorando, o nosso amor em namorados pela leitura, porque eu sabia que aquilo iria, de alguma maneira, atingir o coração da Marina, porque a Marina tem uma relação muito boa com a avó, e a Adélia Prado escreve como se fosse a avó dela. É impressionante. Então, qual é a nossa preocupação dentro daquele tripé? Bem, formação para o trabalho, todo mundo só se preocupa com isso. Estamos vivendo num sistema neoliberal. Então, qual é a preocupação? Trabalho, pragmática. Só que nós nos esquecemos. A família se esqueceu de 2 outros aspectos. E a formação do indivíduo? A formação espiritual, que não é só ir para a igreja, né? E a formação cidadã para o voto? E a formação cidadã, por exemplo, de não jogar lixo na rua? E a formação cidadã de captar a natureza e perceber na natureza algumas coisas que são típicas da humanidade? Então, para mim, é óbvio que essas falas parecem resolver problemas complexos com simplicidade, mas bastaria ler a Constituição. Se nós lemos a Constituição, nós de alguma maneira resolvemos, pelo menos parcialmente, sabe, Geraldo, esse problema. A família tem que parar de ficar dizendo que a culpa é só do Estado. Não, é nossa, é da família também, minha percepção. Geraldo Rocha, e para você, 2 minutos. Muito bem colocado. Eu vejo, inclusive, que tem uma teoria que eu defendo, que a gente ensina pelo exemplo. A família, a empresa, o Estado, a concepção do aprendizado, ela precisa vir pelo exemplo. Assim como Jesus, ele não obrigou a nada, ele deu exemplo de como seguir.
eu acredito que nós carecemos de exemplos para poder as pessoas sair dessa região muito rasa desse oceano salgado e pegar um conhecimento em mares mais profundos. Eu vi outro dia um líder de um estado grande, né, inclusive onde nasceu Adélia Prado. Ela nasceu em Divinópolis, Minas Gerais, e o governador no programa de rádio recebeu um livro de Adélia Prado do programa de televisão do apresentador, e ele perguntou: essa moça trabalha aqui? Quer dizer, poxa, que exemplo um governador de um estado, o segundo estado do Brasil, dá para a juventude, para as pessoas que querem realmente sair dessa fase de um conhecimento raso para um conhecimento mais profundo, né? Quem não conhece uma pessoa como a Adélia Prado em Minas, não vai conhecer no Brasil em lugar nenhum. Então, eu quando vi aquilo, fiquei assim pensando: nossa, como que pode a gente conviver com certo tipo de coisa? Depois eu fui ver uma matéria do filósofo italiano Carlo Cepoli, onde ele diz que nós não damos muita atenção ao universo de estúpidos que existe no mundo. Existe uma teoria da estupidez. E a estupidez é isso, essa incapacidade das pessoas que lideram de dar exemplos que melhorem a nossa sociedade. Eu acho que é por aí. Muito bem, eu vou pegar esse caso e nós poderíamos fazer um paralelo. É como se algum goiano ou goianiense que ocupasse algum cargo, não precisamos falar o cargo máximo de governo, não soubesse quem fosse Cora Coralina. Só para a gente ter um comparativo, né? E a Adélia Prado é uma coisa tão, vamos dizer assim, sagrada para Minas Gerais. Ela é tão comentada e tão inspiradora que você vai em bares, restaurantes em Minas Gerais, o cara tem orgulho de pôr uma frase, um poema de Adélia Prado. E é onde você aprende a ter paixão pela escrita, porque ela parece de verdade a sua avó te contando casos, ou causos, como diz lá em Minas Gerais. Eu vou chamar um Anjo Acelerador. Você sabe que conteúdo é o seu maior patrimônio, então você tem que entrar para o mundo das plataformas e monetizar exponencialmente em todos os canais, porque você pode promover experiências exclusivas para seus clientes e seguidores. É isso mesmo. É só você acessar www.gasque.tv. Então, entre para o mundo das plataformas, porque o novo é agora, o novo é hoje, o novo é Gasque. E para finalizar, eu vou trazer para o segundo bloco uma sabatina, porque vai estar meu querido Rosenval, para a gente entender isso, que tem muitas coisas que são universais e a gente não tem curiosidade de buscar as interpretações. Eu cresci e demorei muito tempo para entender algumas coisas, por exemplo, o que é Marial e o que é Mariano. Porque a gente falava que as congregações marianas ou marianos, e eu falava que é isso, e depois de muito tempo de curiosidade eu fui entender, e que remete ao que é o conceito anterior de Sofia, que é a deusa da sabedoria. Desde a era da humanidade, filosoficamente, Sofia conhecimento, Sofia sabedoria, e eu falava assim, a deusa do princípio feminino. Eu falei, e o homem então? O que será o homem? Porque fala que a deusa é criadora e o homem é pacífico. O que será isso? Então aqui no Show da Manhã você vai saber, nesse bate-papo estonteante, como diz o Rosenval, todas as terças-feiras, junto com o Geraldo e com o meu querido professor Carlos André, porque só aqui no Show da Manhã. E para fechar esse bloco, para a gente ir para um break dos Anjos Aceleradores, eu trago a ADEME. Olha tanto que é fácil. Você sabe o que é a ADEME? Tem muita gente que não sabe. Associação das Empresas do Mercado Imobiliário. Agora, todo mundo sabe que o mercado imobiliário goiano é referência nacional. Inclusive, foi um dos que mais acelerou o índice de rentabilidade. Porque tem gente que compra seu patrimônio para monetizar, tem gente que compra para morar, tem gente que compra para trabalhar. Então, compre com a garantia da ADEME. Se tem a marca ADEME, você pode investir tranquilamente, porque a ADEME qualifica, a ADEME
tem compliance, e tudo isso é o que segue as empresas que atuam no mercado imobiliário. ADEME, Associação das Empresas do Mercado Imobiliário, para garantir todo o seu investimento. Vamos para um pam-pam-pam-pam e a gente já volta com o professor Carlos André, Geraldo Rocha e os ativistas da felicidade no Show da Manhã. Para poderem... Show da Manhã, Jovem Pan, primeiríssima rádio revista, hoje terça-feira, martes em espanhol e super terça, Show da Manhã, traz os quatro pilares sagrados para uma reconexão da humanidade, inovação, tecnologia, cultura e literatura. Estamos aqui com o nosso querido professor e empreendedor da educação, Carlos André, o nosso escritor e empreendedor Geraldo Rocha, e a partir de agora temos a participação do nosso ativista Rosenval Ferreira. Então vamos dar bom dia para ele. Muito bom dia, meu querido ativista, que sempre é um prazer te receber aqui no estúdio Marelli. Muito bom dia. Muito bom dia, é um prazer imenso estar aqui frente a esses intelectuais tão admirados em Goiás. Mas ontem eu estava pensando, se o Miguel de Cervantes, quando fez a sua obra imortal, Don Quixote, ele iria imaginar que em pleno 2024, pós-século, em século XXI, a humanidade estaria toda lutando contra um moinho de ventos, né? E que sua obra ficaria tão moderna quanto nunca, né? Esses grandes escritores que sobreviveram a todos os tempos são pessoas tão geniais que eu ficaria tão encantado se pudesse conversar com eles para saber se eles pensaram isso, né, quando escreveram suas obras. Então é muito interessante ter essa linha de pensamento. Muito bem, e eu vou aproveitar a sua dica porque nós no primeiro bloco falamos aqui sobre o conceito da estupidez, e onde muitas vezes as pessoas têm muito status, muito dinheiro e até força política, mas não têm conhecimento ou compreensão das coisas. E é inadmissível que um político que representa um estado como é o de Minas Gerais, e ao mesmo tempo muitas vezes é lembrado como um possível candidato a presidente da República, e afirma diante de uma plateia de milhões de brasileiros, porque a televisão hoje e mais a repercussão das redes sociais, que não sabia quem é a Adélia Parado, que recebeu um prêmio Máximo em Portugal, sendo que a Adélia Prado é de Divinópolis, que fica em Minas Gerais, certo? Ele não sabe também onde fica Divinópolis como governador. Então a gente tem que exigir mais das pessoas que querem liderar, e vai ser parte de uma provocação no terceiro bloco, Carlos André, que eu quero fazer sobre um texto maravilhoso que o Sérgio Conte, que muitas vezes, muita gente, ele é um jornalista e escritor, torce o nariz para ele, mas ele escreveu um artigo maravilhoso que é Libertem a Noiva, e que é um teatro, uma peça maravilhosa que a Fernanda Montenegro está fazendo, onde ela lê Simone de Beauvoir, sem nenhum cenário, ela só lê, sem interpretação, porque ela acredita que a magia da escrita da Simone já é o grande espetáculo. E aí a gente fica sem saber. E eu não sou tão ambicioso como Rosenval de querer bater papo com Cervantes, mas eu ficaria feliz de bater papo com Machado de Assis, que para mim representa a alma brasileira, já que hoje é dia da independência da Bahia. Dizendo isso, eu vou trazer um mantra do Cury para a gente entrar nas provocações, para a gente ler alguns compositores, conforme for o nosso desafio, e que você está preparadíssimo para isso. Que muitas letras, às vezes, traduz muitas das inspirações dos nossos escritores. E o Cury, que é o psiquiatra mais lido do planeta, ele fala que o ciúme é uma grave e velada distorção do processo de interpretação. Uma verdadeira armadilha mental. Tem também baixo nível de amor próprio, precisa da atenção do outro para tentar diminuir o déficit de atenção que tem para si. Será que é por isso que o Zema não soube que era Adélia Prado? Mais importante do que ele, então eu não admito. Então, conhecemos o outro a partir de nós mesmos.
Esse é o mantra do Cury para essa terça-feira. E dentro da nossa provocação, eu comecei te provocando hoje cedo na rua do ouvidor. Tem dor no meio também. Muitos brancos horríveis eu vi. Eu quero um homem de cor. O que quer dizer isso, professor Carlos André? Nossa, excelente essa sua provocação. É bom demais estar aqui. Caetano Veloso, grande, você falava da independência da Bahia, então é hora de fazer leitura, né? Com o grande Caetano Veloso, ele tem uma canção chamada Cajuína. E eu fiz questão no dia em que eu estava no Piauí, né, de tomar cajuína para conhecer um pouco melhor da história da canção. E ele começa: existirmos, ao que será que se destina? Olha que pergunta belíssima. Existirmos, ao que será que se destina? E aí ele fala, evidentemente, na teoria do existencialismo de Sartre, mas claro que ele vai falar de outra coisa na canção, mas quando ele diz existirmos, ao que será que se destina, e eu lá tomando a cajuína, em Teresina, no Piauí, eu fiquei refletindo sobre essa perspectiva. E aí a gente chega à conclusão de que existem muitos motivos existenciais, mas o principal deles talvez seja nos colocar no mundo, né? Trazer um traço de nós mesmos no mundo. E aí você me falava sobre essa interpretação dessa lógica que foi colocada pela grande Elis Regina, né? Um homem de cor. O que seria exatamente esse homem de cor para ela especificamente? É remontar, e aí não há nenhuma perspectiva ideológica, nada disso, remontar a importância dos negros para o Brasil, a importância daqueles que vieram da África para o Brasil, que formaram inclusive o nosso país. E é uma música, falando da independência da Bahia, do Caetano Veloso, em que a música chama Haiti, né? E essa música é belíssima, é extraordinária, das mais belas, e talvez explique um pouco essa fala da Elis Regina, né? Em que ele diz algo como: o Haiti é aqui, o Haiti não é aqui, o Haiti é aqui e o Haiti não é aqui. O Haiti foi uma colônia muito importante, europeia. Houve a independência antes do Brasil. A independência foi feita por negros, antes do Brasil. E o Haiti, lamentavelmente, por questões administrativas, tem hoje um dos piores IDHs do planeta. Conquanto, isso é muito importante observar, o Haiti tem uma das culturas mais desenvolvidas do ponto de vista humanitário, intelectual do planeta. Porém, e aí eu entro no que você acabou de falar, porém, o mundo em que nós vivemos é um mundo pragmático, é um mundo do trabalho. Então, o Haiti, outros países, não têm, sob qualquer hipótese, sucesso no mundo pragmático, que é tão somente o mundo do trabalho. Nós separamos, Marcos Vinícius, a importância da cultura e do trabalho. Esse talvez tenha sido nosso equívoco. E por isso, o governador de Minas Gerais não sabia quem é Adélia Prado. Não há problema em não saber quem é Adélia Prado, se a perspectiva é tão somente uma perspectiva laboral, de trabalho. Não saber que o Haiti é aqui, o Haiti não é aqui, não é nenhum problema para quem está dirigindo, mas é um problema, porque se eu não sei interpretar essa música do Haiti, eu vou à Bahia e sabe o que eu vejo no Pelourinho? Pretos apanhando de pretos, como diz o Caetano Veloso. Isso é grave, é altamente grave. Quando um policial que é negro bate, por exemplo, em alguém que é negro, da mesma origem, por uma questão simplesmente de discriminação. Esse é o detalhe. Quando eu não sei quem é a Adélia Prado, por exemplo, eu não percebo a importância da religião para a perspectiva espiritual, que tem uma relação direta com Minas Gerais. Qualquer mineiro que lê Adélia Prado vai perceber o existencialismo mineiro no livro da Adélia Prado. Aonde eu quero chegar com isso? Se eu não sei, eu não interpreto aquilo que a Elis coloca como eu quero um homem de cor, sabe quando é que nós vamos ter um político de cor presidente do Brasil, governador do estado de Goiás, prefeito de Goiânia, deputado? Nunca. Sabe por que nunca? Porque nós não entendemos a lógica do homem de cor. É assim que eu reflito sobre esse assunto. Eu vou provocar essa afirmação sua final. O resto está tudo maravilhoso. Então vamos lá. Percepção, Rosenval, 1 minuto e meio para você. Eu não vou deixar a provocação para você, viu? Vamos lá. Então eu te dou. Você sabe o tanto que eu sou democrático. Eu estou te dando a vez. Não, é porque 1 minuto e meio. Vamos lá. Nós temos um prefeito negro, primeiro da história de Goiânia, que não assumiu sua negritude. Isso que é pior.
Ele não assumiu sua negritude. Agora, é bom a gente fazer uma reflexão interessante, Marcos, que é o seguinte: os políticos são do mesmo celeiro nosso. Eles não vieram de Marte, Vênus. Eu posso afiançar com uma certa segurança que, se você fizer uma pesquisa em Minas, você vai encontrar muitos mineiros, considerados mineiros que estão em posição administrativa ou quaisquer posição, que também não sabem quem é a Adélia Pato. Essa que é a verdade. Não, ele não é o único. Porque se ele não sabe, que é um homem que teria que saber, porque é o governador do estado, muita gente também não sabe. Como se você perguntar em Goiás, você vai ver gente que não sabe quem é a Cora Coralina. Você vai ver muita gente que não sabe quem são os grandes escritores nossos. Então, essa é uma reflexão a ser feita. Quer dizer, ele está sendo cobrado por isso, mas a cobrança teria que ser da sociedade como um todo. Eu vejo isso com muita clareza, né? E os políticos precisam evoluir, porque eles não evoluíram. Essa é que é a grande verdade. O pessoal está no tempo do dinossauro. Eles estão fazendo uma linguagem que é uma linguagem para eles, deles, e está funcionando. Isso é triste também, né? Hoje vai ser boa a provocação. Tem mais um detalhe para provocar. Geraldo Rocha, percepção, 1,5 minuto para você. Eu me permito discordar um pouco da fala do Rosenval. A gente está num debate, então quero registrar isso aqui. Na verdade, não há nenhum problema em não conhecer a Adélia Prado, ou Cora Coralina, ou Bernardo Ellis, ou José J. Veiga, e nem saber que eles nasceram ali em Corumbá. Mas o problema é quando você resolve que você vai inspirar as pessoas. E como é que você inspira as pessoas? Se candidatando a um cargo público, usando os seus recursos, a sua capacidade financeira para ocupar aquele espaço. Nesse momento, você tem a responsabilidade de conhecer, no mínimo, os princípios que moldaram aquela sociedade. Então, eu acho que realmente muitas pessoas não conhecem, não sabem quem é Cora Coralina, nem Geraldo Rocha, nem Marcos Vinícius, etc. Mas essas pessoas não são exemplos para a sociedade. Elas são exemplos para aquele ambiente que ela está. E aí ela é menos predadora. Por isso que eu mencionei aqui a teoria da estupidez. Quando a gente vê um Nicolas Ferreira, presidente da Comissão de Educação da Câmara do país, isso é preocupante. Ele já declarou que ele nunca leu um livro e é o presidente da Comissão de Educação. E como outras pessoas até em posições mais altas. Então, fica aqui o registro que eu acho que quem quer dar exemplo, quem quer liderar, é preciso conhecer, no mínimo conhecer as raízes do seu estado, da sua cidade, do seu país. Muito bem, eu vou chamar um anjo acelerador enquanto assim baixa a temperatura e eu vou fazer uma provocação aos três, né? Mas eu antes vou trazer que saúde é o seu maior patrimônio, então você sabe que tem que se cuidar, tem que se prevenir, fazer exames regularmente, inclusive check-up. Então, falou em exame, você já sabe, laboratório núcleo, equipamentos de última geração, inteligência artificial, mas tem gente cuidando de gente, porque lá você é tratado como ser humano. É por isso que o Laboratório Núcleo também investe em especialistas, em médicos, biomédicos, para poder te dar um exame confiável para você e para o seu médico, com muita qualidade e com muita agilidade. E agora o Núcleo traz mais uma novidade, que é o Centro Médico Núcleo, facilitando a acessibilidade a profissionais da área da medicina por preços acessíveis. Então é isso mesmo, e você ainda tem a oportunidade de fazer suas consultas e já providenciar seus exames laboratoriais. Tudo isso é o Núcleo cuidando de você, da sua família e de todos os goianos. Carlos André, a provocação para você é simples, rápida e direta. Goiânia vai ter um candidato negro que se identifica com a cultura brasileira, que tem conhecimento linguístico, a partir do momento que alguém como você, Carlos André, tiver a coragem de candidatar-se a prefeito de Goiânia. Você conhece a alma da cidade, tem uma relação e tem todos os itens que importam para a gente ter uma nova política, um novo comportamento político, já que política não tem jeito de ser nova, mas um novo entendimento político, uma nova compreensão política.
E eu também provoco o Rosenwald, porque se a gente vive num país onde a educação nunca foi o verdadeiro trampolim para uma transformação, se fala muito em educação, mas sempre como uma prática de política pública social, como se estivesse fazendo um favor e não educando a sociedade. E se alguém se mete a querer liderar processo, como diz o Rosenwald ou o Geraldo, esse alguém tem que se qualificar melhor do que os outros. Esse alguém tem que conhecer o básico do básico. É igual, por exemplo, se eu cismar de ser médico, eu tenho que fazer um curso de medicina e eu tenho que conhecer todas as básicas, ou o raciocínio básico da medicina. Se eu vou ser um grande cirurgião ou um grande outra coisa, aí é uma questão de opção. Mas a base da medicina eu tenho que conhecer e estudar na faculdade. Então é inadmissível. Essa cena não aconteceria com Tancredo Neves. Essa cena não aconteceria com Aécio Neves. Essa cena não aconteceria com Sérgio Ferrara, que foi um prefeito de Belo Horizonte, ou vários outros políticos de Minas, até mesmo parlamentares. Porque eles não compreenderam, eles são uma geração que, como eles não vieram de uma escola política, eles não compreenderam a importância do básico da política. Então é uma coisa muito importante você, inclusive, ler os escritores que tratam a política do seu estado e do Brasil. E Minas tem muitos deles. E o Geraldo Rocha trouxe aí um tema que é importante, porque cabe a nós também, os escritores, jornalistas, radialistas, homens de comunicação, ou quem lidera processos, também se inserir no mundo da educação, como disse o Carlos André no primeiro bloco. Na Constituição está que a educação é um dever da família e do Estado. Só que a família esqueceu e jogou a responsabilidade só para o Estado, terceirizou a educação e a criação dos filhos. Essa é a verdade. Em função do trabalho, porque eu não tenho tempo para cuidar, para sentar, para ler, para discutir. Então, nós precisamos, e aí volta ao tema do programa que nós abrimos, nós precisamos combater essa sociedade paliativa. O sistema está muito duro, porque provocaram uma desqualificação de qualquer outro sistema global para evidenciar o sistema capitalista, e o sistema capitalista, inclusive, foi engolido por um pensamento liberal em determinado momento, e o pensamento liberal foi engolido por um pensamento neoliberal, que é a evolução do liberalismo, que é a sociedade já não importa mais desde que eles sejam todos iguais. E aí nós vimos uma pirâmide desenhada ao contrário. Nós temos uma minoria mínima que manda em tudo e que detém o capital. E o resto é distribuído na proporção dos interesses dessa minoria. É só a gente olhar o globo hoje. Hoje tem um artigo da Eliane Catanhede, uma jornalista que eu gosto muito, que parece o reflexo que ela assistiu o programa Show da Manhã de ontem, da segunda-feira, onde, quando nós falamos de como o mundo está de cabeça para baixo, com a extrema-direita querendo voltar no poder, não existe extrema-direita, existe uma escola política que tem uma afinidade com isso na França. Como é que a esquerda está reagindo para o segundo turno lá? Então virou uma polarização de extrema direita com extrema esquerda, que eles chamam, e o pobre Macron no meio, que ele veio do centro, ele não sabe para onde ir, está mais perdido. Só que isso está acontecendo no mundo. E ela faz uma brincadeira, uma provocação. E o Putin observando como um tigre à espreita, e a China caladinha, só assistindo de camarote. Então, a gente tem que começar a ter uma releitura do mundo, como a gente está querendo aqui ter uma releitura da vida. E eu vou provocar aqui, eu falei no final do primeiro bloco, uma coisa um pouco mais em profundidade, que nós estamos vivendo hoje numa sociedade global machista. Essa é a realidade. O nosso Deus é masculino. E quem estudou a história vai lembrar que a primeira entidade para representar a força criadora era a deusa, porque nela estava contido
um princípio mais ativo e o homem era um princípio mais pacífico. Então eu pergunto para vocês, vamos fazer uma sabatina aqui para a gente esclarecer para a nossa audiência. O que é mariano e o que é marial? Porque quem trouxe isso lá no princípio foi a Igreja Católica. Tinha as seitas marianas e tinha ainda os antigos que celebravam o marial. Você sabe a diferença, Roseval? Confesso. Eu sei o que é mariano, mas marial não. Você sabe a diferença, Geraldo Rocha? Não. E você, Carlos André? E isso implica no nosso comportamento hoje. Porque o conceito mariano foi inserido a partir do cristianismo romano ou do catolicismo romano, onde, por ser mãe de Jesus, se criou a seita dos marianos, ou a filosofia dos marianos, que era a mãe de Jesus, e, portanto, passava a ser tão representativa e santa como Jesus dentro da Igreja Católica. Só que os mais antigos, que cultuavam as deusas, encontrou na própria Maria do Mariano, ou Marial, que ela é uma mãe universal. E ela representa esse princípio ativo da criação, porque tudo estava concentrado na força feminina. E a força masculina era do pacífico. Só que as pessoas entendem pacífico como se fosse adormecidos. Não, era a inteligência divina. A inteligência divina estava contida no masculino e a força geradora estava contida no feminino. E aí você para e fala assim, cara, agora eu estou entendendo por que que o óvulo é a força geradora e por que que o esperma é a que faz o milagre da vida. E nele contém toda a base da inteligência do ser que nasce. O que quer dizer com isso? A igreja se perdeu assim como os governos se perderam, as políticas se perderam. Porque se a gente tivesse dentro do conceito do catolicismo, como se quer dizer na palavra, da origem, católico quer dizer universal, então a igreja católica foi criada para ser universal, e aí eles subdividiram, assim como hoje nós estamos num sistema neoliberal, e o sistema neoliberal não permite que a cultura esteja aliada ao trabalho. Então o sentimento do pensamento, da sabedoria, ficou num terceiro ou quinto plano. Primeiro é a materialização do processo e, ao mesmo tempo, você ser subordinado àquilo que você virou escravo, que é o dinheiro. Então, dizendo isso, como é que a gente vai resgatar a humanidade dentro de um sentido cultural? Para fechar esse bloco e no terceiro bloco a gente provocar. Carlos André, 2 minutos para você. Primeiro passo é o processo educacional, né? Um processo educacional dirigido por quem efetivamente vive aquilo que o Geraldo colocou, né? Vive a não estupidez. O Umberto Eco, que é um dos maiores intelectuais do mundo, né? Um italiano importantíssimo, que escreveu livros extraordinários, ele diz, né? A internet deu voz aos estúpidos. Essa frase é uma frase muito poderosa e ela de alguma maneira traduz aquilo que foi colocado pelo Geraldo Rota. A internet deu voz aos estúpidos. Antigamente, estúpidos ficavam fora das universidades, fora do poder, e isso, de alguma maneira, estabelecia uma conexão profunda com a dirigibilidade do mundo. Você vai dizer, mas é muita arrogância, né, falar que existem alguns que, teoricamente, são melhores e que dirigem o mundo. Mas quem lê, por exemplo, lê Esprit de Loi, uma obra chamada O Espírito das Leis, né? De um sujeito chamado Montesquieu, Charles-Louis de Secundar, o barão de La Brève de Montesquieu. Ele vai dizer o seguinte: a construção do homem público está em o homem público colocar os interesses públicos um pouco acima dos interesses pessoais. Um pai e uma mãe são o que Montesquieu chamaria de homem público. Quantas vezes eu deixei de fazer coisas para mim, para fazer coisas para minha filha? E isso é um dever que eu tenho. Então, de maneira tal, sou um descendente de Montesquieu. Quantas vezes, às vezes um contrato, imagine que se eu fosse lá um político, etc., um contrato seria pior para a minha empresa, mas ele é melhor para a sociedade, portanto, aí se comporta como um homem público. Penso eu que é isso, é um processo educacional que
estabeleça uma nova moralidade. É isso que eu quero colocar, sabe? Uma nova moralidade para o mundo. Nós perdemos a moral. Nós somos imorais do ponto de vista da Revolução Francesa, da perspectiva montesquiética. E é engraçado que muita gente fala, né? Fala no dia a dia, mas a prática mesmo, a prática é do subúrbio moral, né? As pessoas praticam coisas erradas o tempo todo, fazem negociatas o tempo todo, não são homens públicos, né? E aí eu acho que falta isso. Mas para isso tem que ter o quê? Leitura. Eu estou falando aqui de Montesquieu. Se isso não é ensinado nas escolas, se eu não leio o espírito... o que é Montesquieu? A tripartição dos poderes, executivo, legislativo, é muito menos importante do que Montesquieu falou sobre o homem público. Concluo minha fala dizendo o seguinte: a única saída para isso, Marcos Vinícius, é o estudo. Eu vou estourar 2 minutos esse bloco, porque eu quero ouvir a percepção em 40 segundos do Rosenwald. Cravado o tempo aí, Biscão. Eu acho que o grande problema até não é o imoral. Porque o imoral pressupõe que ele pontualmente está sendo imoral, que teve noção de moralidade. O duro é o amoral. É o sujeito que nunca teve noções de moralidade. Esse é perigosíssimo e existe na sociedade. Eu até deixo isso aqui para nós analisarmos juntos, porque eu acho que esse é um grande problema que nós temos na sociedade. Geraldo Rocha, 40 segundos para você. Percepção do que falou o Carlos André. Olha, falou interessante, porque a gente vê que essa formação da moral, ela foi questionada durante todo o processo da evolução da humanidade. A gente sempre teve moral, imoral e amoral. Então, acho que esse problema que nós temos que buscar é onde é que está o meio termo para a gente eliminar a maioria desses passos negativos que tem a sociedade. Muito bem, eu vou para um break dos Anjos Aceleradores. Não fique tonto, é estonteante, mas não fique tonto. No terceiro bloco a gente reflete sobre isso tudo. Vamos lá, eu vou fechar esse bloco. Hoje, cada dia, eu afirmo mais, com muito mais propriedade, que a humanidade tem que se reconectar à natureza para buscar o equilíbrio, tanto educacional, como espiritual, como biológico. Então, se você quer se reconectar à natureza, já tem uma oportunidade maravilhosa. Você descubra seu novo jeito real de viver e venha para o Quinta das Araras. Condomínio Quinta das Araras, 100 mil metros quadrados de natureza pura para você se reconectar, 50 mil metros quadrados de infraestrutura de lazer, entretenimento e esporte, com 2 lagos contemplativos. É a comodidade da cidade, área urbana com a natureza. Fica a 19 minutos do Shopping Flamboyant. Um condomínio maravilhoso, depois dele os outros são os outros, sucesso de vendas. Acesse condomínioquintadasararas.com.br e aproveite as últimas unidades, as joias da coroa, para você descobrir esse novo jeito real de viver. Um empreendimento do Grupo Real, participação do Grupo Pressoto. Pam, 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 e a gente já volta com Super Terça Show da Manhã, só aqui na Jovem Pan. Para trazer as pérolas da Casa Ouro, Delmai Wine Gourmet e Casa Ouro, celebrando a vida com você, com muita harmonização entre vinho e felicidade. E não perca a oportunidade essa semana, Aradon Rioja Branco Viura e Garnacha Branca, um maravilhoso vinho espanhol de 98 por 79. E tem também o Aradon Rosé com Garnacha, também pelo mesmo preço, 98 por 79. Tem o Carlos Reynolds, Alicante, Bruxeto, Uriga Nacional, Trincadeira e Aragonês. Um blend português maravilhoso, tem 6 meses em carvalho, de 189 por 159. E para quem gosta do Malbec ou um Cabernet Sauvignon argentino, tem o Wiki Malbec ou Cabernet de 89 também por 79. Olha que o 79 está prevalecendo, corre e compra. E mais sofisticado tem o Vila Floriano Cabernet Sauvignon italiano de 129 por 115. 115 reais um vinho italiano, você corre e compra. Tudo isso na Casa Ouro na T63 ou você ligue 995529565 que a Casa Ouro entrega para você onde você estiver. Vamos lá, terceiro bloco é curto, passa rápido e cheio de provocações. Carlos André, eu vou trazer aqui uma tentativa, vamos dizer assim, de
inspirar-me na Fernanda Montenegro. E vou ler um trecho que me chamou a atenção do artigo e que muitas vezes alguns políticos, alguns intelectuais deveria tentar se comportar tal como. Então ele começa o artigo, o Mário Sérgio Conte, Libertem a Noiva, e fala: Fernanda Montenegro lê Simone de Beauvoir. É um título meio borocochô, poderia ser Desbragadamente Brega, Mulheres na Tormenta, ou poderia ser Resiliências do Feminino, ou poderia ser Duas Celebridades na Cama, porque tanto a Fernanda como a Simone, e com o conceito de quem foi a Simone, e a Fernanda traz algumas passagens de Simone de Beauvoir que é uma coisa impressionante de como ela tem assim um sentido da vida, em mais de seus 30 livros publicados. Então, ela celebra a cerimônia do adeus, ela celebra também um momento da ruína física de Sartre, com todo o seu alcoolismo, toda a sua surdez, a solidão e a sua incontinência, além da resignação pela morte. Então, é muito interessante porque, ao som de Ne me quitte pas, que é Não Me Deixe, a plateia ficou com o mesmo sentimento de que a Fernanda podia ficar ali mais horas e horas e horas e não deixar a plateia tão extasiante como ficou com a leitura de alguém que se libertou de todos esses conceitos e preconceitos do neoliberalismo para trazer para a humanidade um momento, através da sua literatura, de uma nova mirada para o que é o mundo e que é o ser humano. E foi marcado por dores, mas dores que provocou amores, dores que provocou e desafiou toda essa robotização e todo esse pseudo conhecimento que as pessoas querem trazer hoje, sem saber quem é Adélia Prado, sem saber quem é Cora Coralina, e muito menos quem é Machado de Assis. Ninguém tem a obrigação de saber tudo, mas nós temos a obrigação de começar a ter curiosidade com quem somos nós. Cada um dentro da sua igreja, como dizia Fernando Pessoa, ou dentro da sua aldeia. Então, se a gente não conhece a nossa aldeia, nós não podemos provocar qualquer questionamento no mundo. Então, que isso sirva de exemplo para intelectuais, escritores, comunicadores e pessoas públicas que querem liderar processo. E aí eu te provoco. A educação está acessível a todos, e eu vou voltar no início do programa. Só você sabe a dor que foi atravessar a sua ponte, um menino negro que nasceu com todas as dificuldades materiais, lá onde hoje é o Tocantins, e hoje é uma referência no mundo da intelectualidade, não só como professor para vários alunos, como professor do judiciário e como um representante importante da advocacia goiana, mas preocupado globalmente com tudo que acontece. 3 minutos para você. Fernando Pessoa, novamente, você falava da aldeia, você me inspirou aqui essa resposta. Inclusive Jobim fala: o Tejo é mais belo que o rio que corre pela minha aldeia. Para quem não sabe, o Tejo é o maior rio de Portugal e é um rio muito interessante porque ele deságua no mar. Consequentemente, do Tejo saíram todas as embarcações que vieram para cá e que passaram pelo Bojador. Então, a pessoa diz: o Tejo é mais belo que o rio que corre pela minha aldeia. Mas o Tejo não é mais belo que o rio que corre pela minha aldeia. Olha que interessante. O Tejo é mais belo que o rio que corre pela minha aldeia. Mas o Tejo não é o rio que mais belo que o rio que corre pela minha aldeia. Por que o Tejo não é o rio que corre pela minha aldeia? Olha que genial.
O Tejo é mais belo, mas ele não é mais belo. Por que ele não é mais belo? Porque ele não é o rio que corre pela minha aldeia. Eu costumo dizer que eu sou um goiano universal, um tocantinense universal. O que significa dizer isso? E aí por isso Adélia Prado, por isso Machado de Assis, que de alguma maneira eu sou um cético. Em que sentido um cético? Seguidor, né, dos conservadores como Edmund Burke e outros, que diziam o seguinte: olha, em regra, se nós fizermos o bem no nosso bairro, se nós fizermos o bem na nossa cidade, se nós fizermos o bem para nossa família, já está bom demais. Em regra, nós criamos uma ventania de coisas boas para o mundo. Essa é a minha visão. Se eu conseguir no Instituto fazer o bem para mais de 30 mil pessoas, para que elas possam passar, se eu consigo aqui, pela Jovem Pan, fazer o bem para a nossa cidade, junto com os nossos colegas, com você, eu já estou cumprindo a minha missão. Por isso o Tejo é mais belo que o rio que corre pela minha aldeia. Ou seja, as discussões globais ligadas ao crescimento da extrema-direita, etc., são importantes, mas elas não são mais importantes, porque a mais importante está em quê? Está em eu sair aqui e ver a minha cidade bem cuidada. Está em eu, por exemplo, conversar com as pessoas que estão ao meu lado, a minha família, e fazer o bem para elas. Eu sempre procurei fazer isso, sabe? Essa você fala dessa minha jornada. É de eu não ser mal visto pelos meus amigos, não ser mal visto pelas pessoas que estão próximas a mim, de alguma maneira poder auxiliar essas pessoas. E eu tenho, evidentemente, outros sonhos muito maiores, né? De que essa família ela aumente consideravelmente, porque é para isso que nós viemos aqui existirmos, né? Ao que será que se destina. Eu tenho convicção absoluta que é a visão montesquiética, é para o bem público. Há pessoas que nascem para isso. Eu sofro com isso, sabe? Sofro muito com isso. Às vezes eu acordo, por que eu nasci com isso? Me dá um desespero. Por que eu não vou cuidar da minha vida? Mas alguma coisa me diz o seguinte: olha, existe alguma missão pública, né, que eu assumo como linguista, como professor, né, e aí ler os livros. Eu acho que é isso. Acho que é engraçado, né? Eu vou concluir minha fala. Nietzsche diz que aos 19 anos nós já sabíamos o que nós já queríamos ser. Então me parece que aos 40 eu já sei o que eu sabia aos 19, só que eu não pratiquei. É isso. Geraldo Rocha, percepção, 2 minutos para você, já que com quantos anos você descobriu o que você queria ser e com quantos anos você está realizando o que você sempre quis ser? Tem uma frase aqui nesse braço tatuada que diz que a vida é uma constante renovação e um eterno recomeço. Eu ainda não descobri o que eu quero ser e a cada dia eu descubro uma coisa nova. Mas Simone de Beauvoir dizia o seguinte: a vida é um espetáculo. Você entra, assiste, tem prazer e sai. E você, com isso, precisa entender que o impacto na vida das pessoas, e ela também que dizia, pode ser feita pelo amor, pela indignação, pelo carinho, por qualquer sentimento, desde que você realmente impacte a vida das pessoas. Eu acho que nós que temos esse privilégio até de discutir esses temas aqui, precisamos realmente levar a vida menos a sério e entender que o impacto na vida das pessoas é aquela mão que você estende. Eu, por exemplo, tenho tentado, como diz o professor Carlos André, impactar a minha pequena aldeia. Hoje, por exemplo, eu estou aqui e às 11 vou estar atendendo uma outra demanda. E às 14 horas eu vou falar para a Associação dos Idosos do Balneário Meia Ponte. Eu não sei o que eu vou falar. Eu vou chegar lá e olhar nos olhos daquelas pessoas e dizer, poxa, o que é que eles querem ouvir de mim? Eu não conheço ninguém, não sei quem é, mas eu vou lá tentar impactar a vida dessas pessoas, né? Eu acho que é por aí, sabe, Marcos Vinícius, é por aí, professor Carlos André. A gente realmente tem uma missão aqui. Eu não descobri qual é a minha. O tempo todo estou tentando saber o que eu vou fazer, mas o mais importante é o seguinte: faça alguma coisa, impacte a vida das pessoas e, se puder, impacte de forma positiva, né? Muito bem, Rosenval Ferreira, 2 minutos para você, percepção de tudo isso. Evidentemente, Marcos, isso que você disse que a Simone de Beauvoir se livrou do neoliberalismo, alegoricamente, que a época dela não existia nem o termo cunhado, né? Não existia o neoliberalismo como nós. O termo neoliberalismo surgiu depois. Mas o que ela foi? Uma mulher que teve a coragem de ser
o que era sem amarras. Eu sou isso, se o mundo quiser me entender, ele que se resolve por lá. Eu ainda não atingi o ponto de saber o que eu quero ser, porque eu acho que essa metamorfose em curso me ajuda. Agora, eu atingi um ponto muito bacana. Eu já sei o que eu não quero ser. Eu não quero ser negativo, eu não quero ser improdutivo, eu não quero ser uma pessoa que respinga maldade. Eu sei o que eu não quero ser, o que ajuda muito a chegar ao ponto de alcançar o que eu quero ser, né? Eu acho que se as pessoas pudessem fazer pelo menos isso, não, eu não quero ser isso. Eu não vou ser uma pessoa desonesta, aético e etc. Tal. Ajuda muito, né? E a Simone de Beauvoir, só para arrematar, ela foi muito mal divulgada no Brasil, numa certa época, que era a nossa época, porque à época eu achava a Simone de Beauvoir uma chata de galocha. Como é que uma mulher fez curso de chatice? Onde? Por quê? Porque aquilo que era divulgado da Simone de Beauvoir era uma coisa que me fazia pensar que era uma escritora da chatice, não é? É interessante ver, depois a gente vai por conta própria descobrindo a verdadeira Simone de Beauvoir, né? Como dizia o poeta lá atrás, o filósofo, a gente não pode ser ingrato. E a nossa querida constelação sistêmica faz uma celebração de nós temos que honrar os nossos ancestrais. Então, quando a gente fala que a Simone de Beauvoir não cedeu ao neoliberalismo, porque ela está viva até hoje na sua literatura. E ela está inspirando as pessoas a não ser isso que estão tentando impregnar. Assim como Machado de Assis está muito vivo na língua portuguesa até hoje, né? E é onde se inspirou Adélia Prado, é onde se inspirou a maioria dos escritores brasileiros e até dos homens públicos que ganharam notoriedade e destaque. Então, esse é um grande conceito para a gente entender a eternidade. E os pensamentos, quando eles são realmente comprometidos com a jornada humana, eles não morrem. O que nós estamos buscando na fonte até hoje. Quem lê Cora Coralina passa a entender hoje melhor do que quando ela estava viva. O que ela queria dizer com tudo isso dela ser doceira. Assim, quando muita gente que estudou filosofia no primeiro ano da faculdade, a básica da filosofia, que falava que os filósofos eram considerados parteiros. E aquilo provocava um impacto nos estudantes, porque parir novas ideias realmente era a função dos filósofos, de olhar o mundo de uma forma diferente. Então eu acredito que é isso que a gente traz aqui como essência no Show da Manhã, e que eu vou fazer uma provocação para todos logo após eu trazer um anjo acelerador, porque viver é essencial, é isso que nós queremos dizer. E felizmente a GPL Incorporadora tem um posicionamento celebrando a vida, viver é essencial. E trouxe agora mais recente lançamento aqui no bairro da Nova Suíça, que o nome já fala tudo. Uma Nova Suíça. Olha como os goianos são modernos, os goianienses são modernos, inspirados no Pedro do Vico Teixeira, até para batizar um bairro de Nova Suíça. E a Nova Suíça é isso, um bairro de vizinhança, de padarias, de ruas largas, arborizadas, que ainda tem a essência de como foi sonhada e pensada a nossa capital. E é aqui que a GPL desenvolveu o Trip World Home, uma maravilhosa viagem pelo mundo da qualidade de vida. Então embarque nessa viagem, conheça mais, acesse GPL Incorporadora e descubra que viver é essencial. Vamos lá, eu gostaria de fazer uma provocação, porque nós começamos o programa hoje no sentido que a gente sonha com a tal felicidade, a gente quer um conforto e uma segurança. Nós vivemos em busca de segurança, nós temos medo de tudo, por isso a sociedade do medo ela está presente nessa sociedade paliativa. A gente tem medo dos confrontos, nós não temos mais revolucionários. Todo mundo é um commodity. Eu não quero brigar com ninguém, eu não quero nem sonhar mais de uma forma rebelde, as pessoas sonham. Já estão tentando neutralizar até os sonhos. E aí tem algumas provocações na sociedade paliativa do Byung-Chul Han que tem muito a ver com o que eu quero provocar, porque a arte sempre foi inspirada na dor.
Então, se você olhar Van Gogh, quando ele corta a sua própria orelha para sentir uma dor imensa e provocar tudo que ele queria sentir na vida. Quando você pega o Picasso, que nunca teve uma conta no banco, ele guardava o dinheiro debaixo do colchão e quando ele tinha insônia, ele levantava para contar dinheiro. Olha que maravilha de ser. Então, a poesia sempre era inspirada na dor. Se você pegar a Simone de Beauvoir, ela era chata porque ela sempre olhava a vida como a vida é. Mas aquilo não amedrontava, aquilo a estimulava. Até os confrontos de linguagem com Sartre. Porque imagine você com um diálogo dos contrários. Então você pega a Frida Kahlo. Então, depois que a arte passou a ser valorizada e financeiramente comercializada, ela perdeu o grito da dor. Então ela começou a ser uma arte inspirada no mercado. E assim a linguagem da poesia, e assim a linguagem da religião. Tem muita gente hoje que odeia os templários porque não compreenderam o que eram os templários, porque a igreja católica brigava com os templários, então eles eram do capeta, né? Então, e aí tem opinião formada sobre isso, inclusive. Então é muito... E o amor, não existe amor sem dor. Se tem amor sem dor, é relacionamento do Bauman, que é os efêmeros, ou os amores líquidos. Então isso chega a poder afirmar que a dor é que estimula o ativismo da felicidade. A dor é a irmã gêmea da felicidade. E aí eu quero fazer uma provocação a todos vocês, com tudo que nós falamos, desde o tema do Zema, que não sabe quem é Adélia Prado, até o que a gente está vendo hoje, que você sai, gente quer cuidar do mundo e não tem compromisso de cuidar da aldeia. E você trouxe brilhantemente, Carlos André, Montesquieu, ou Montesquieu, que acima de tudo o homem público, ele está dentro da família, porque ele coloca os interesses da família em primeiro lugar, os interesses do filho em primeiro lugar, e aí ele vai saindo para a rua, então ele coloca os interesses da rua em primeiro lugar. E nós tivemos alguns inspirados em Montesquieu, como Nion Bernays, e vários outros, mas Nion para mim é a grande referência. Eu nunca vi o Nion fazer pose de prefeito, e olha que eu convivi com o Nion. Ele saía em seu carro visitando rua por rua, bairro por bairro e observando o que acontecia. Então ele fez o contrário caminhando com Mayakovsky. Se as pessoas iam lá e tiravam as florzinhas que ele plantava, no dia seguinte, no ato de rebeldia, ele ia lá e plantava de novo. Até as pessoas acostumarem que as flores eram para estar aí. Aqui hoje a gente desiste na primeira. Ou a gente nem insiste, mas não vou fazer mais não, que o povo arranca. Nós perdemos a voz. Então, eu vou fazer uma proposta para vocês, para na próxima terça-feira, cada um trazer um texto, para a gente poder ler aqui a estilo de Fernanda Montenegro. Um texto curto, de até 2 minutos, 3 minutos. Assim como o Conte escreveu Liberta a Noiva, a gente escrever um texto sobre o que nos liberta. Eu gostaria muito de pôr no papel um texto que fala que nossa cidade deveria se libertar dos enganadores, dos falsos políticos e daqueles egocêntricos exploradores que não contribuem nem com a sua vida e nem com a nossa. A nossa cidade deveria se libertar e ter coragem de dar um grito para poder proclamar que o que nós precisamos não é mais promessas nem falsas mentiras, nem comportamentos e poses para holofotes, e sim alguém que trabalhe no dia a dia para poder pelo menos passar um sentimento que alguém trabalha para a qualidade de vida do coletivo.
Nós não queremos inovação e tecnologia que não tenha humanidade, sensibilidade e solidariedade com os que mais sofrem. E a nossa cidade deveria ter alguém que, mais do que querer ser professor de Deus, fosse um grande aluno de cada habitante, onde ele pudesse descobrir e entender um mundo maravilhoso que cada um traz dentro de si, com suas dores, suas jornadas, e muitas vezes não recompensadas. E que pudesse sonhar coletivamente o sonho daqueles que não realizam, e não procurar encher de vaidade, de riquezas alheias, como se fossem suas. E que pudesse ter um pouco mais de humildade e se espelhar naquele que é chamado de gari, que recolhe o lixo todos os dias, que deveria ser mais valorizado que muitos que estão em seus gabinetes ou em suas salas de reuniões, que não contribuem nada para a sociedade. Então a gente tem que aprender a gritar a nossa dor para ver se alguém socorre com pelo menos uma iniciativa de querer ter amor pelo próximo e pela nossa aldeia. Então esse é o show da manhã de hoje, onde a gente possa ter um grito de liberdade dessas amarras em função de um pseudo-capitalismo, em pseudo-cultura, uma pseudo-materialização das coisas e uma negatividade do sentimento. E é que a gente celebre a dor como motivo para encorajar a todos a buscar o amor pela vida e por aquilo que faz. Percepção do programa. Começo com você, Geraldo Rocha. Temas maravilhosos, muito bem discutidos. Eu acredito que nós devemos insistir realmente nessa vibe de buscar entender que a vida é uma passagem divertida, feliz, harmoniosa, e que a dor realmente faz parte do crescimento, da sabedoria e da melhoria da vida. Parabéns a todos. Percepção do programa, Rosenval Ferreira. Mas a respeito da gente falar de grandes autores aqui, isso é necessário, até o Ítalo Calvino tem um livro porque ler os clássicos, né? Eu entendo que a gente tem que lutar para a democracia literária. A leitura pela leitura, leiam todos os autores, mesmo aqueles que não são clássicos, leiam. Eu acho que a grande dificuldade é fazer com que as pessoas voltem a ler. E se a gente inspirar alguém aqui para ler, já está bom demais, porque essa possibilidade de que as pessoas tenham conhecimento do valor da leitura me encoraja muito a falar sobre a leitura edificante e da boa leitura. Muito bem, percepção do programa, meu querido professor Carlos André. Eu sou mariano, né? E agora eu descobri que Marial também, né? Eu sou um devoto de Nossa Senhora e sob a perspectiva da dor, o programa tratou muito bem do assunto. Quem mais sofreu dor na história, na nossa memória histórica, né? Alguém que vê o próprio filho morrer, mas entende que essa morte é para salvar a humanidade. Então, foi muito bem colocado e inspirador. Eu penso que todos que estejam nos vendo, nos ouvindo, certamente podem se inspirar nessa dor mariana, nessa perspectiva marial. E em segundo, dizer o seguinte, Marcos, para concluir. Eu acho que programas como esse ficam na história. Eu estava aqui refletindo sobre... Eu gostaria muito que os meus netos pudessem nos ouvir. Que esses arquivos que estão aqui, eles ficassem para a história. Essa sua fala, a fala do Geraldo, a fala do Rosenval, para que nós possamos de fato inspirar. E não nos esqueçamos, com base na história, de pessoas como Nion, né, como Iris Rezende, como pessoas que já governaram a nossa cidade, cada um nas suas especificidades, e os mais jovens principalmente, verifiquem um pouquinho a história. O mundo não começou agora, O mundo ele tem personagens importantes. Eu apenas concluo a fala dizendo o seguinte: me deixa muito triste olhar o Congresso Nacional hoje e verificar uma galeria chamada Galeria Afonso Arinos. Eu fico muito triste ver, por exemplo, quando eu ando pelo Congresso e vejo lá o nome de Darcy Ribeiro, e esses nomes são manchados hoje com pessoas que não têm, rigorosamente, com muito respeito, eu diria, não estão à altura dessas pessoas.
Muito bem, é isso aí, o show da manhã provocando, estonteando, mas ao mesmo tempo trazendo aí uma honra aos pilares sagrados, se a gente quer resgatar o conceito de humanidade. E a cultura e a literatura, que representam um pilar básico da educação, é fundamental nessa jornada, assim como a inovação e a tecnologia. Eu tenho que ir para o final do programa. Amanhã, atendendo a pedidos, nós vamos trazer os melhores momentos da Felicidade Está no Ar, que é o empreendedorismo da felicidade, no bate-papo que nós tivemos com Pedro Salomão, o vendedor de felicidade, que é palestrante, escritor. Então você não perca, amanhã o conceito da felicidade vai estar no ar. Isso não quer dizer que a dor vai sair. Não, a dor continua latente para a gente poder estimular sempre tudo isso. Eu vou fechar o programa. Primeiro, eu trago um mantra da Líder, onde quando você junta o seu melhor com o melhor do próximo ou do outro, o sucesso é garantido. E a Líder sempre traz um lembrete para você. Celebre a sua casa. A casa não é só o lugar onde você mora. A casa é o seu conchego, é onde você faz a sua festa no coração. É onde você é verdadeiramente quem você é. Por isso, nessa jornada de quase 80 anos, a Líder Design Feito para Viver sempre traz soluções completas e personalizadas para a sua casa ficar do seu jeito. Conheça a Líder Design Feito para Viver, uma loja na Avenida T2. O showroom vai te surpreender. A loja parece uma casa-cor. É do grupo Via Condote, que é especialista em qualidade de vida. Então, viva a vida com a Líder. Design com alma brasileira. Registre isso. Design com alma brasileira. Líder Design Feito para Viver. Quero agradecer a presença do meu querido professor Carlos André nessa manhã de terça-feira no Super Terça, ao meu escritor e empreendedor Geraldo Rocha, ao ativista Rosenval Ferreira, à nossa equipe, ao Piscão, a Isadora e ao Paulo, e a Alessandra, Sérgio e Mayra em Caldas Novas, na Jovem Pan 105.7. Então, reflita sobre tudo isso, celebre. Educação é tudo. Compreenda mais, leia mais, busque mais informação, mas busque mais cultura. E a literatura é uma viagem. Se você ler, você vai compreender. Então, um beijo no coração de todos e até amanhã com mais Show da Manhã.